Fala pessoal, beleza? Bom, eu tinha ficado devendo de fazer mais um vídeo aqui no canal sobre a CPI da Lava Toga. Eu fiz o primeiro vídeo comentando a respeito da entrevista do Flávio Bolsonaro ao Alan do Terça Livre. Tentei contra-argumentar em relação aos argumentos do Flávio na entrevista. Que, na verdade, não posso nem chamar de argumentos, são justificativos contra a CPI da Lava Toga. Só que depois do vídeo que eu fiz, o assunto ele se desenvolveu mais na internet, né? Teve até uma briga entre youtubers, influenciadores, o pessoal da direita meio que se dividiu e começou a brigar um com o outro. Não vou entrar nessa questão, vou realmente me ater ao fato da CPI, aos argumentos da CPI. E bem, o Eduardo Bolsonaro também postou um vídeo no seu Facebook, ele postou um vídeo da Paula Marisa dizendo por que ela era a favor da CPI e por que agora ela é contra. E também houveram outros vídeos, deu muito trabalho fazer esse vídeo aqui, eu acho que é o mais trabalhoso que eu tive para fazer até agora, porque é um assunto complicado e eu tive que ver um vídeo de um monte de gente, ler um monte de coisa para poder fazer um vídeo legal aqui para vocês. Vi vídeo do Nando Moura, Felipe Ferreira, o próprio da Paula Marisa, vi entrevistas do Janaína Pascoal na Jovem Pan, li artigos em jornais, então assim, foi bastante coisa para poder fazer. Bom, sobre a CPI, ela tinha 27 assinaturas, então o mínimo de assinaturas para poder abrir a CPI eram 27, agora ela só tem 26, uma pessoa retirou a assinatura por pressão do partido. Lamentavelmente, Flávio Bolsonaro não assinou a CPI até agora, ele se posicionou contra, ele pressionou o colega, além de não assinar, o que até é direito dele, né? Ele pressionou colegas a retirarem a assinatura. Ele foi o único senador do PSL, né, dos 4 senadores do PSL, ele foi o único que não assinou e que está se opondo a essa CPI. Por conta disso, a juíza Selma ela saiu do PSL para o Podemos, por causa dessa pressão contra os senadores do PSL que estão apoiando a CPI, pressão interna do partido, né? Vale lembrar que o Flávio Bolsonaro ele teve um processo, uma investigação, na verdade, uma investigação suspensa pelo ministro Dias Toffoli, caso do COAF, né? O Dias Toffoli suspendeu, a pedido do Flávio, todas as investigações que estavam em curso pelo mesmo motivo, né? Então isso é um fato interessante a ser lembrado, né? Sempre assim, sobre por que o Flávio poderia estar tão temeroso com uma desarmonia com o STF, né? Bom, vamos lá. Não estou dizendo que ele é culpado, nem que ele é inocente, mas fatos precisam ser ditos, né? Se há suspeita, a suspeita precisa ser levada em consideração. A CPI ela precisa de um fato determinado para ser aberta, isso é uma coisa obrigatória. O fato determinado dessa CPI é a instalação de inquérito, foi a instalação de inquérito por parte do Dias Toffoli para apurar eventual cometimento de crimes que atingem a honra do STF e seus membros e familiares. Basicamente foi uma censura que o Dias Toffoli fez ilegalmente e essa está sendo a base para a abertura da CPI. Eu vou destrinchar agora no vídeo alguns comentários que foram feitos como argumentação contra a CPI da Lava Toga e vou dizer porque que eu acho que esses comentários são infundados, estão errados. Ok? Bom, o primeiro comentário é que seria ilegal o Senado abrir uma CPI contra o Judiciário, contra o STF. Bom, por que isso está errado, isso aqui é ilegal? Em primeiro lugar, porque muitos juristas estão apoiando essa CPI, juristas importantes, inclusive a Janaína Pascoal, que foi quem protocolou o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Então, primeiro, existe um bom apoio jurídico. Segundo, que é papel do Senado Federal fiscalizar o STF, não é papel de nenhum outro poder pode fazer isso, ninguém mais pode fazer isso, só o Senado. Então, assim, legalmente ele tem não só esse direito, como essa obrigação, certo? E também, vale lembrar que em 1999, já houve uma CPI do Judiciário, então é um fato que já tem um antecedente, né? Um antecedente que mostra que isso realmente é possível. Um outro argumento seria de que a CPI não pode investigar atos jurisdicionais. Isso está na lei, porém, o fator contrário é que
a CPI ela não se propõe a investigar atos jurisdicionais, e sim crimes contra a administração pública. Então, a CPI ela é investigativa, ela pode prever quebra de sigilo bancário e fiscal e até se expandir, né, para além do fato inicial, certo? Bom, é inegável que a gente, né, como população, a gente sabe que houveram muitos crimes contra a administração pública e precisam ser investigados e precisam ser punidos. E é contra isso que a CPI está sendo proposta. Bom, também disseram que a CPI não é a medida mais efetiva, mas sim o impeachment dos ministros do STF ou então derrubar a PEC da Bengala. Vamos lá, motivos contra esse argumento. Primeiro, já existem pedidos de impeachment contra os ministros do STF, contra alguns, né? Janina Pascoal e Modesto Carvalhosa protocolaram impeachment contra o Dias Toffoli. Então, já existe, só ser acolhido o pedido de impeachment e dar prosseguimento, certo? Segundo a própria Janaína Pascoal, ela prefere o impeachment, ela acha que seria melhor um impeachment, mas ela também acha que o presidente Davi Alcolumbre não vai receber esse pedido. Eu também acho, e acho que a maioria de nós vai concordar com isso, né? O presidente do Senado não vai acolher pedido de impeachment contra o ministro do STF. Então, eu acho que o impeachment, no momento, ele é inviável. Né? Seria bom, mas ele é inviável. Tem que ser tentado também. Eu acho que uma coisa não anula a outra, então também não é argumentação por conta disso. Você pode seguir com o pedido de impeachment, você pode seguir com a CPI. Agora, eu acho a CPI muito mais fácil de ser viabilizada. Porque a CPI, basta que sejam recolhidas as assinaturas, certo? O pedido de impeachment não. O pedido de impeachment precisa ser recebido pelo presidente do Senado. Outra contra-argumentação que eu dou ao impeachment versus a CPI é que com as investigações da CPI podem surgir, né, novos fatos, podem surgir podem ser noticiados, né, mais crimes de responsabilidade que deem mais fundamento a novos pedidos de impeachment, certo? Então, a CPI da Lava Toga, ela abre mais caminho para que haja realmente um pedido de impeachment a ministros do STF. Lembrando que a CPI ela é o único meio de quebrar sigilo bancário e fiscal dos juízes. Outros juízes até poderiam fazer isso no processo, mas é complicado porque eles teriam que ficar contra seus colegas do STF. No caso da CPI, a gente está falando de políticos, não está falando de colegas, né, de colegas juízes. Uma coisa que poderia acontecer, mas seria muito difícil de se esperar. Outra questão também é que a CPI ela é feita por políticos e leva em conta a opinião pública. Foi o caso da Dilma. A Dilma, embora ela tivesse muitos motivos para ser impeachmentada, o que fortaleceu o impeachment para o Congresso foram as manifestações, né, a favor do impeachment, foi o apelo popular e a total rejeição da Dilma pelo povo. Processos de impeachment são processos políticos. Né? Apesar de haver, você precisa de uma justificativa de um crime em questão, mas o que vale no final é o que o pessoal está votando, né? Os deputados, os senadores estão votando. Então isso é muito importante ter opinião pública favorável por conta disso. E a CPI ela favoreceria muito no futuro o pedido de impeachment, certo? Sobre a PEC da Bengala, só explicar o que ela é. Ela foi uma PEC, uma emenda constitucional que aumentou a idade de aposentadoria compulsória dos juízes do STF de 70 para 75 anos. E na época que isso foi feito, a Dilma ela iria indicar 5 ministros e não pôde, porque esses ministros que iam sair do STF acabaram ficando. Então, o que o pessoal quer fazer hoje seria derrubar a PEC. A PEC, na verdade, ela não pode ser derrubada. Você tem que criar uma nova emenda constitucional, passar por todo o trâmite que uma emenda precisa passar. Então, é uma coisa, eu acredito que inviável hoje. E, bom, será que é o melhor caminho você ficar... eu
eu quero tirar esses ministros, o que eu faço? Eu reduzo a idade? Não, eu quero manter, então eu aumento. Esse é o caminho mais inteligente, esse é o caminho mais correto? Eu acho que não, né? Eu acho que isso é uma péssima alternativa. E no final do vídeo eu vou propor algumas alternativas também em relação à escolha dos ministros do STF, que para mim hoje são feitas de uma forma errada. Bom, a CPI, outro argumento contrário à CPI é que ela não teria o poder de julgar, mas sim somente fazer um relatório ao Ministério Público, que apresentaria uma denúncia ao próprio STF, e o próprio STF julgaria esse mesmo. O meu argumento contrário é que a CPI ela não tem o poder de julgar, mas ela tem o poder de investigar, né, e gerar um relatório ao Ministério Público. Então ela tem o poder de trazer à tona novos fatos, né? Ela tem o poder de mobilizar a opinião pública, de trazer um esclarecimento à população também. E se o STF ele tem que fazer um julgamento correto. Se não fizer, né, quem sabe não abre mais motivo ainda para que haja impeachment, né? Então acho que ela só tem a fortalecer, né? Inclusive levantando provas para futuros processos de impeachment. A outra argumentação é que os juízes do STF, os ministros do STF não iriam depor na CPI. Bom, se o cara não vai depor, dane-se, né? Segue a CPI, segue a investigação, mas pelo menos a gente tem alguma coisa, né? Se não dá para obrigar eles a deporem, tá bom, não dá para obrigar, mas não vejo porque que isso impediria a CPI. O fato de um ministro se negar a depor, na verdade, acho que só favorece que a opinião pública se volte contra o STF e se volte favorável a impeachment. Bom, outro argumento é que a Lava Toga barraria a reforma da Previdência. Na verdade, ela não barraria, ela só atrasaria, né? Realmente o governo precisa da reforma da Previdência. Eu acredito que o que precisa haver é uma pressão popular para que as duas coisas aconteçam, né? Não dá para engolir essa de que é uma coisa ou outra, né? Então, as duas coisas são extremamente necessárias, as duas coisas são urgentes. Eu diria até que talvez a CPI da Lava Toga seja mais urgente ainda pelo perigo que o STF representa ao país, né? E também porque é um combate à corrupção, né? Corrupção é o maior mal desse país. Então, acho extremamente necessário. Se a reforma da Previdência ela é importante por causa da economia, né, para você gerar uma economia nos cofres públicos, você combater a corrupção também é importante pelo mesmo motivo, né? Bom, outra argumentação seria de que gente de esquerda também quer a CPI. Para mim isso não é justificativo. Para mim o certo é certo, o errado é errado, independente de quem está apoiando o seu ponto, né? É claro que quando a esquerda apoia uma coisa, você desconfia, né? Mas só que o PT em peso, o PT completamente, ele é contra a CPI, né? E a direita em peso, ela tanto tem sido favorável à CPI, como tem havido manifestações de rua em defesa da CPI da Lava Toga, pedindo a CPI, e isso tem sido uma coisa pedida desde o início do ano, né? E todo esse pessoal aqui, inclusive hoje em dia, está se opondo à CPI, são pessoas que estavam apoiando a CPI. Então você dizer que porque é o pessoal da esquerda que está apoiando, porque fulano e beltrano, não se sustenta. Inclusive do PSL, realmente só o Flávio, que tem aí uma relação bem suspeita atualmente com a questão do STF, com a questão do COAF, foi o único que não assinou. Hoje, todos os outros senadores do PSL assinaram a CPI. E para mim o motivo a pior argumentação de todas foi, né, pelo Olavo de Carvalho, que o que o Brasil precisa não é a CPI da Lava Toga, mas sim a CPI do Foro de São Paulo. Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma CPI não exclui a outra, então não vejo como que isso pode ser uma argumentação. Mas eu vi essa argumentação e resolvi também falar. Bom, esses são os argumentos que eu separei. Uma coisa interessante também é que o Gilmar Mendes ele declarou à Folha de São Paulo que se a CPI da Lava Toga for instalada, o STF manda trancá-la. Eu acho isso muito legal, né, ele ter dito isso e ter manifestado isso. Legal não, é claro que é uma atitude extremamente improvável, mas eu acho que isso fortalece mais ainda para que a CPI ela ocorra. Até porque se o ministro Gilmar Mendes ele faz isso, ele desrespeita o poder do Senado com essa CPI, ele cria uma vontade dentro do Senado realmente de
dar prosseguimento a um pedido de impeachment, né? O Senado ele vai se sentir desrespeitado na sua soberania e vai querer prosseguir com o impeachment, acho que principalmente do próprio Gilmar Mendes, que hoje não é o único, mas é o mal maior que tem lá, né? O Gilmar Mendes, inclusive, só abriu um parênteses aqui, né? Ele disse que essas semanas, acho que 2 semanas atrás, que é preciso analisar se o Lula deveria mesmo ter sido julgado em Curitiba. Quer dizer, já está de novo tentando soltar o Lula, e aí é mais um motivo para você ter essa CPI, né? O perigo do STF. Agora, no finalzinho do vídeo, eu só quero comentar o seguinte, né? Eu acho totalmente errado a forma que os ministros são escolhidos para o STF. Inclusive, para mim, essa coisa da PEC da Bengala, ela tenta atacar o problema da forma errada. O próprio Jair Bolsonaro, em uma entrevista ao Câmara Aberta, em 1999, ele criticou como era formado o STF. E eu super apoio, acho que foi uma crítica muito inteligente que ele fez, e que as pessoas até esquecem, né? Bom, eu vou dizer aqui algumas sugestões que eu teria, né, sobre como é que o STF deveria ser reformado. Eu vou falar rapidinho, que são poucos pontos, né? Eu acho que como alternativa revogar a PEC da Bengala, né, voltar a aposentadoria aos 70 anos para você poder trocar alguns ministros que estão aí hoje, cada juiz poderia ter um mandato fixo, né? Eu vi que assim, em muitos países do mundo, você normalmente tem mandatos de cerca de 10 anos, e poderia ser assim no Brasil. O cara entrou, fica 10 anos ali, depois de 10 anos sai e tem que dar um lugar para outro, né? Você não cria essa coisa de o cara juiz pro resto da vida, né? O cara manda e desmanda no país, né? Então é uma forma fácil de você substituir quando você tem esse casos como a gente tem hoje de abuso de poder, abuso de autoridade. Então eu acho que o STF deveria ter um mandato fixo. Essas coisas que eu estou dizendo aqui no vídeo, eu gostaria muito que chegasse algum deputado, algum senador, alguém da política, alguém de dentro da política, e que levassem adiante essas ideias, né? Levassem para a prática essas ideias. Bom, mandato fixo. Outra questão é que o ministro ele não deveria ser escolhido pelo presidente e pelo Senado. A forma de eleição que tem hoje, né? O presidente indica, o Senado aprova ou desaprova. Existem formas alternativas de escolha pelo mundo. Eu vou citar aqui alguns países, né? Uma alternativa é cada poder escolhe uma parcela dos ministros, né? Então, por exemplo, na Espanha, 4 ministros são eleitos pelo Congresso, 4 pelo Senado e 2 pelo Conselho Geral do Poder Judiciário, né? E esses candidatos ao STF eles têm que ter mais de 15 anos na área jurídica. Na França, a cada 3 anos é renovado 1/3 das cadeiras. Em Portugal, menos metade devem ser juízes e outros juristas. Então você tem uma questão de pré-requisito, não é qualquer um que pode virar ministro. Você tem que ter uma carreira jurídica, você tem que ter uma formação, e você também tem uma renovação constante, uma renovação de tempo em tempo. No caso da França, eu acho muito legal essa questão de a cada 3 anos, um terço é renovado. Então, até no caso de ministros eleitos indicados pelo presidente ou pelos outros poderes, você sempre vai ter renovação, né? De 3 em 3 anos, você sempre vai ter renovação. E, bom, eu acho o seguinte, requisitos, eu anotei aqui, requisitos como já ter sido juiz ou similar por N anos, isso já foi o que eu falei, citando o caso da Espanha. Eu acho que esses seriam critérios mínimos, muito bons, muito saudáveis, para que se mudasse. Por quê? O que acontece hoje? Se é o presidente que indica o ministro do STF, quem é que julga o presidente, no caso de um crime? Né? Quem é o STF. Quem é que julga o deputado? STF. Quem é que julga o senador? STF. Então, assim, eles, por terem foro privilegiado, eles vão direto para o STF, que foi indicado por eles próprios, né? Então, assim, o STF eu acho bem complicado ele ser formado por indicação política, ou pelo menos só por indicação política de um dos poderes, ou por uma pessoa, como no caso do presidente, porque se o presidente ele indicou a maior parte do STF, ou como no caso da Dilma, né? A Dilma mais o Lula, né, que foi o antecessor do mesmo partido, se eles indicaram a maioria do STF,
Quando eles forem ser... quando eles estiverem sob julgamento, é natural se pensar que eles podem ser beneficiados, né? Então, acho que uma coisa a se aproveitar nessa discussão toda é mudar a forma como o STF é constituído, né? Colocar mandato fixo, curto, renovação constante, critérios para indicação. Bom, é isso, vídeo bem difícil de fazer, gente, mas obrigado aí quem assistiu até o final. Por favor, curte o vídeo, compartilhe com os amigos, propaga o canal, eu preciso muito da divulgação de vocês. Eu não sei divulgar, eu estou tentando, mas eu não sei divulgar, então vocês podem me ajudar muito a fazer parte, né, da política como cidadão, tentando ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho melhor, pensamento crítico, enfim, dando minha opinião. Beleza, gente? Se vocês gostaram, é isso aí. Se inscreve no canal, curte a página no Facebook. Um abraço.